A profecia dos pesos pesados do UFC dizia que o britânico Tom Aspinall viria a se tornar o maior peso pesado de todos os tempos do MMA. Ele foi, sem sombra de dúvidas, um talento geracional na divisão peso pesado do UFC, com um início de carreira promissor e um caminho meteórico até o cinturão da categoria mais nobre das artes marciais. Mas nem tudo foram flores para Tom Aspinall, porque junto com as vitórias veio uma série de polêmicas que marcaram sua trajetória. E apesar de ele não ter sido o vilão em nenhuma das duas polêmicas em que ele se envolveu, ele se tornou um dos lutadores mais comentados da história recente do UFC. Mas afinal de contas, o que realmente aconteceu para que Tom Aspinall, um dos favoritos do público, aquele que nos havia sido prometido e queria reviver a divisão peso pesado que estava morta, se tornasse um dos atletas mais prejudicados da história do UFC? Será que ele foi injustiçado? Ou a sua carreira simplesmente se tornou uma sequência de desventuras em série? Na história de hoje, vamos explorar a vida e carreira de Tom Aspinall, desde o seu início no mundo das lutas, até as recentes polêmicas envolvendo Jon Jones e Ciryl Gane. Então fica comigo até o final dessa história para você entender como o maior talento da categoria se tornou um dos lutadores mais cancelados do UFC nos últimos meses. Lembre-se que você também pode ser um patrocinador oficial do canal clicando aqui no botãozinho Seja Membro do lado de inscrever-se. Contribuindo com um valor mensal simbólico, vocês ajudam a fazer esse canal chegar aos 100 mil inscritos. Então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever e clicar em Seja Membro. Tamo junto. No dia 11 de abril de 1993, Tom Aspinall nasceu em Salford, em Manchester, na Inglaterra. E desde muito novo ele foi influenciado pelo seu pai, que era faixa preta de jiu-jitsu, e que quando Tom tinha apenas 12 anos, o seu pai fez uma transição de carreira e se tornou instrutor de jiu-jitsu full-time. E foi o pai que o incentivou a se envolver no mundo das lutas, treinando não apenas jiu-jitsu, mas também boxe e posteriormente MMA. Crescendo em um ambiente com uma forte ligação ao esporte, Tom começou a praticar artes marciais ainda muito novo, e o gosto pelas lutas veio naturalmente. E apesar do interesse por futebol quando era jovem, a transição definitiva de Tom Aspinall para o mundo das lutas se deu quando ele começou a focar no MMA. Aos 18 anos, Tom Aspinall fez a sua primeira luta amadora, onde rapidamente se destacou devido à sua técnica, poder de nocaute e agilidade incomum para um cara de 1,96 m de altura. Habilidades que já o destacavam como uma promessa para o futuro. E rapidamente ele alcançou um cartel de 9 vitórias e 0 derrotas com o amador, sendo 8 dessas 9 vitórias via nocaute ou finalização. E desde essa época, com 20 e poucos anos, Tom Aspinall já falava que um dia gostaria de lutar no UFC e que queria ser campeão mundial. Mal sabia ele o que o futuro guardava 10 anos dali. Após construir o seu cartel impressionante no MMA amador, Tom Aspinall fez a sua estreia profissional em 2014, rapidamente conquistando 3 vitórias no primeiro round, sendo a sua primeira vitória com apenas 15 segundos de combate, a segunda vitória com apenas 49 segundos de luta por finalização, com chave de calcanhar, e a terceira luta, acredite se quiser, com um nocaute em 9 segundos de luta. Com as 3 primeiras lutas profissionais de Tom Aspinall combinadas, ele lutou um total de 1 minuto e 13 segundos. A primeira e única derrota de fato na carreira de Tom Aspinall veio no 13 de junho de 2015, quando numa luta que ele estava absolutamente atropelando o adversário, ele se descuidou no finalzinho do segundo round e foi finalizado com uma chave de calcanhar. E a segunda e última derrota do cartel do Tom veio na verdade por desqualificação por uma cotovelada norte-sul que na época era ilegal. Aquela mesma cotovelada do Jon Jones que desqualificou ele e deu pra ele uma derrota também. Olha aí uma coisa em comum entre os dois. Apenas um mês depois dessa desqualificação, Tom Aspinall lutou mais uma vez, garantindo mais um nocaute no primeiro round, com 1 minuto e 16 de luta. E foi então, apenas 10 anos atrás, que o jovem Tom Aspinall se questionou se era isso mesmo que ele tinha que fazer, porque ele, que na época estava com um cartel de 5 vitórias e 2 derrotas, com 100% de letalidade, sendo 4 nocautes e uma finalização, se questionou se de repente o caminho dele não era pelo boxe, onde ele chegou a estrear profissionalmente, fez uma luta e venceu por nocaute em 1 minuto e 24 segundos do primeiro round. Tom havia recentemente se tornado pai e tinha contas para pagar. Felizmente, o seu pai o incentivou a voltar para o MMA e fez Tom Aspinall voltar a acreditar que ele podia sim se tornar campeão do mundo dos pesos pesados. Foi então que o telefone do Tom Aspinall tocou quando a maior promoção da Inglaterra, o Cage Warriors, convidou Tom Aspinall para lutar. E foi no Cage Warriors que ele acumulou mais 2 vitórias por nocaute, ambas do primeiro round. Apesar de que a primeira foi uma paralisação médica porque o oponente chutou ele e quebrou
quebrou a canela igual o Conor McGregor e o Anderson Silva. Mas na segunda luta, ainda em 2019, ele não deixou dúvidas de que ele era um prospecto e nocauteou rapidamente o oponente no primeiro round. E agora sim, Tom Aspinall, com 7 vitórias e 2 derrotas, sendo 6 nocautes uma finalização, finalmente estrearia na maior organização de MMA do mundo, o UFC. E coincidentemente, na época da estreia do Tom Aspinall no UFC, tinha algo muito estranho acontecendo no mundo: a pandemia do Covid-19. Foi por isso que no dia 26 de julho de 2020, Tom Aspinall estreou contra Jake Collier na Ilha da Luta, que, para quem não lembra, na época da pandemia o UFC não parou, os eventos continuaram normalmente e os lutadores ficavam de quarentena nessa ilha antes das lutas para evitar a contaminação. Ilha que, por sinal, ninguém sabe ao certo exatamente onde era. E por pouco mais de um ano assim foi. Lutas aconteceram num octógono absolutamente sem plateia e tudo que a gente ouvia eram os sons do corner gritando e dos socos e chutes entrando. Tom Aspinall chegou deixando seu cartão de visita e botando uma exclamação na sua estreia, recebendo performance da noite com um nocaute em 45 segundos de luta. Apenas 3 meses depois, ainda em 2020, Tom Aspinall colocou mais um nocaute na conta novamente no primeiro round contra Alan Baldot. E foi apenas em fevereiro de 2021 que Tom teve o seu primeiro veterano de guerra e primeiro ex-campeão do UFC, o veteraníssimo segundo lutador do UFC com mais lutas, que hoje já tem 42 combates no currículo, atrás apenas de Jim Miller com 46, o bielorrusso Andrei Arlovski. Eles se enfrentaram em Las Vegas e Andrei Arlovski foi até agora o primeiro e único lutador do UFC que conseguiu resistir o primeiro round com Tom Aspinall e levar a luta para o segundo round. Mas não adiantou muito porque com apenas 1 minuto no segundo round, Tom Aspinall mudou a estratégia, quedou Andrei Arlovski, levou a luta para o chão e venceu a luta por mata-leão, cravando a sua primeira finalização no UFC. Foi após a sua terceira vitória consecutiva no UFC que Tom Aspinall começou a receber lutadores mais bem ranqueados, começou a receber o 6º, 4º, 3º do ranking e, para surpresa de absolutamente ninguém, ele venceu as próximas 2 lutas, ambas no primeiro round, sendo a primeira contra Sergei Spivak e a segunda por finalização contra o Alexander Volkov, com uma tentativa de Kimura que depois virou chave de braço invertida. E agora Tom Aspinall estava finalmente nas cabeças do peso pesado do UFC e possivelmente a 1 ou 2 boas vitórias contundentes de poder disputar o cinturão. E a propósito, em 2022, de quem era o cinturão peso pesado do UFC? O camaronês Francis Ngannou havia recentemente derrotado o GOAT do peso pesado, Stipe Miocic, que inclusive foi uma revanche porque na primeira luta o Stipe levou a melhor e na segunda luta ele foi lá e nocauteou o Miocic e virou campeão peso pesado do UFC. O Ngannou chegou a defender o cinturão dele contra o Ciryl Gane, numa luta que foi inclusive muito boa, se você não viu ainda, foi lá e cá. Entretanto, foi nessa mesma época ali de 2022 para 2023 que o conflito entre Dana White e Francis Ngannou se tornou público, virou uma novela. Porque o Francis começou a bater o pé no chão e demandar os direitos dele e expor abertamente como o Dana White e o UFC exploravam os lutadores. Falou em diversas ocasiões, tanto em conferências de imprensa quanto nos canais dele na internet, que o UFC era completamente vampiresco com os lutadores, que eles deixavam as migalhas para os lutadores, até mesmo para os campeões. Advogou que isso não era justo, e o desfecho dessa novela foi que em janeiro de 2023 ele vagou o cinturão, e no meio dessa novela toda, o campeão dos meio pesados, Jon Jones, havia vagado o cinturão e dito que estava subindo para os pesos pesados e que seria campeão na categoria de cima. Mas convenientemente o Jon Jones esperou até o Francis Ngannou sair do UFC para aí sim chegar no pedaço e lutar contra Ciryl Gane. Simplesmente 1 mês e meio depois do Francis Ngannou vazar do UFC, o Jon Jones, que havia tomado aquele supapo por Dominick Reyes em 2020, magicamente falou: estou pronto, cheguei no peso pesado. E ele estreou em março de 2023, sem sacanagem, menos de 2 meses depois do Ngannou vazar. E deu um baile no Ciryl Gane, virou campeão peso pesado e fez o bé no microfone, que na minha humilde opinião foi uma das coisas mais vergonha alheia que eu já vi no octógono, mas há quem defenda. Last thing. The greatest of all time, ladies and gentlemen, Jon Jones! E enquanto tudo isso que eu acabei de descrever estava acontecendo, Tom Aspinall estourou o joelho numa luta contra Curtis Blaydes com 15 segundos de luta, demorou exatamente 1 ano para se recuperar e, pasmem, voltou nocauteando Marcin Tybura com 1 minuto e 13 segundos de luta, como se não fosse nada. Agora sim, voltamos para a timeline aqui, final de 2023, momento no qual Jon Jones iria lutar contra Stipe Miocic para se consolidar como o verdadeiro GOAT dos pesos pesados, porque se ele vencesse o GOAT, ele seria o novo GOAT na lógica dele,
dele, mesmo não tendo as 4 defesas de cinturão do Stipe Miocic. Na lógica da cabeça do John Jones e dos fãs dele é assim, né? Venceu o GOAT, virou o novo GOAT. Quer dizer que se o Poatan macetasse ele na Casa Branca, automaticamente o Poatan virava o novo GOAT? Fica aí o questionamento. Mas aí, pá, John Jones teve uma lesão grave nos 49 do segundo tempo. Ele rompeu o tendão do peitoral aqui no treino de wrestling. E simplesmente essa luta foi adiada 1 ano. A gente teve que esperar até o final de 2024 para finalmente poder ver o John Jones, que já não era mais um garoto, que ia estar ali com 36 anos, lutar ali com o nosso paciente geriátrico, Stipe Miocic, de 42 anos, que inclusive tinha se aposentado ali em 2021, quando ele perdeu por Francis Ngannou. Tava cuidando da vidinha dele, tava 3 anos ali, ó, apagando incêndio, literalmente, porque ele é bombeiro. Daí o John Jones foi lá e vendeu a luta, porque o Stipe Miocic é o GOAT. Foi lá e botou o Stipe lá no pedestal pra justificar a volta dele. O maluco tava lá de boa, curtindo a vida dele. Devia estar lá tranquilão, aí de repente ele tem que lutar com o John Jones. Imagina que inferno, você tá lá de boa, aposentado, lenda do esporte, GOAT do peso pesado. O John Jones falou, volta aí, brother. Puta, muito injusto, meu. Foi por causa dessa novela, dessa lesão do John Jones, que Dana White viu como solução criar o cinturão interino da categoria dos pesos pesados, que foi disputado por Tom Aspinall e Sergey Pavlovich, que é um dos caras mais sinistros do peso pesado, inclusive. O próprio Tom Aspinall admitiu que na semana da luta ele cagou fino, que ali na hora da encarada ele deu uma pegada, tremeu ali na base um pouquinho. Entretanto, no dia 11 de novembro de 2023, Tom Aspinall foi lá, fez o trabalho dele, sentou a mão na cara do Sergey Pavlovich e, pasmem, venceu por nocaute em 1 minuto e 9 segundos do primeiro round. Foi assim que ele se tornou finalmente o campeão interino dos pesos pesados do UFC. E como o John Jones demorou 1 ano para voltar, o Tom Aspinall defendeu o cinturão interino, que é um negócio meio estranho, inclusive, mas ele defendeu o cinturão interino e vingou a sua única derrota no cartel naquela luta com o Curtis Blades, que ele havia estourado o joelho. Dessa vez ele precisou de apenas 1 minuto no primeiro round para nocautear o Curtis Blades, como se não fosse nada. E foi assim que nas primeiras 9 lutas do Tom Aspinall no UFC, ao todo ele lutou menos de 20 minutos. Se juntar 9 lutas. Dessas 9 lutas, apenas uma foi pro segundo round contra o Andrei Arlovski. Todas as outras acabaram no primeiro round, sendo 6 das 8 lutas por nocaute e 2 por finalização, com uma taxa de letalidade de 100%. Então foi por esse contexto histórico de Tom Aspinall no UFC que todo mundo tava falando que o John Jones ia peidar pra ele, não ia lutar, ia fugir do Tom Aspinall. Que o John Jones já tava velho, já tinha feito o que tinha que fazer no esporte, e que ele jamais arriscaria a louca ideia de colocar em xeque a noção de que ele é invicto no MMA. Se ele é invicto ou não é invicto, eu fiz um vídeo já sobre isso. Eu vou deixar o card pro documentário do John Jones no final dessa história aqui. Mas o fato é que o discurso de John Jones, durante toda essa novela de volta não volta, até finalmente lutar com o Stipe Miocic no UFC 309 em novembro de 2024, era de que John Jones ia lutar só mais essa luta contra o GOAT do peso pesado e ia aposentar. Ele sustentou esse discurso mais de 1 ano. E aí, finalmente, quando ele defendeu o cinturão peso pesado contra o GOAT da categoria, aposentado há 3 anos sem lutar na época e com 42 anos, uau, que feito! John Jones fez a dancinha do Donald Trump no octógono, apontou pro Donald, e você sabe, eu sei, nós sabemos que ele não conseguiu largar o osso e desistiu ao vivaço de aposentar. E, em vez de falar, galera, valeu, foi lindo, obrigado, beijo, abraço, tirar as luvas, deixar ele no octógono, aposentar de um jeito mais ou menos épico. Não, ele virou e falou, vamos ver. Tem que conversar ali com o matchmaker, falar com o Hunter, falar com o Dana White, vamos negociar aí e vamos dar o que os fãs querem, que é o que o UFC faz. Ele meteu essa, ao vivo. E aí, brother, John Jones ficou nessa novela de quero pagamento obsceno, senão no luto. Depois falou, quero 6 meses de campo, senão no luto. Virou pro UFC e falou, eu quero aquele fuck you money, se vocês quiserem que eu faça essa luta aí, porque essa luta não tem sentido nenhum, Tom Aspinall não é ninguém, é só mais um carinha que chegou agora, não vai adicionar nada pro meu legado. Falou, inclusive, na época que faria mais sentido pra ele lutar contra o Alex Poatan do que contra o Aspinall. Fica aí o questionamento, inclusive. E basicamente, depois que ele desistiu ao vivaço de aposentar, o discurso que ele sustentou por 8 meses foi: essa luta com Tom Aspinall não me anima, não faz sentido pra mim,
não vai acrescentar pro meu legado. Mesmo o planeta inteiro chamando ele de arregão e falando que ele ia terminar a carreira incrível dele fugindo, mais uma vez, inclusive, que já tinha fugido 3 anos do Francis Ngannou, agora ficou 2 anos fugindo do Tom Aspinall. Então meio que assim, dos 20 anos de carreira do John Jones no MMA, os últimos 5 ele fugiu de 2 caras diferentes. É foda. E foi nessa brincadeira que o John Jones ficou inacreditáveis 785 dias guardando o cinturão do peso pesado do UFC com uma defesa de cinturão. E o Tom Aspinall, coitado, é o campeão interino mais longevo da história do UFC, contra a vontade dele. Ficou 586 dias com o cinturão interino do peso pesado. E eu não preciso nem dizer que isso foi literalmente um atraso gigantesco na carreira do Tom Aspinall, porque ele estava ali no auge e simplesmente desperdiçou 2 anos da carreira dele no auge. Que olhando agora em retrospectiva, sem sacanagem mesmo, se o John Jones não fosse voltar, se ele tivesse largado o osso ali em novembro de 2024, falando valeu galera, bom reinado Tom Aspinall, boa sorte, nova geração aí, tamo junto. Possivelmente o Tom Aspinall já teria defendido o cinturão dele umas 2, 3 vezes, estaria próximo aí de se tornar o GOAT do peso pesado já, mas não. O John Jones esperou até meados de junho para finalmente anunciar que se aposentou. Capítulo esse que foi uma das maiores brochadas da história do MMA. Pra você, pra mim, pro Dana White, que confirmou 100% que essa luta aconteceria. E não teve nem conferência de imprensa nem nada não. Ele mandou um zap pro Dana White e falou, carecão, tamo junto, bom trabalho aí, valeu. Pediu as contas e seguiu a vida dele. E aí, meu amigo, acredite se quiser, 2 semanas depois, no dia 4 de julho de 2025, Donald Trump troca uma ideia com Dana White e eles anunciam que no ano seguinte, 2026, haveria o UFC Casa Branca, em comemoração de mais um aniversário dos Estados Unidos e do aniversário do Trump, que vai ser no dia do evento, inclusive. E aí, quem que desaposentou automaticamente quando isso foi anunciado? John Jones. Foi lá no Twitter, virou e falou, Trampeiras, conte comigo lá pro UFC Casa Branca, tamo junto, estarei lá. E agora, no momento da estreia deste vídeo no canal, nós estamos na primeira semana de março, faltam 3 meses pro evento. Acredite se quiser, um dos boatos mais fortes pro main event da Casa Branca ainda é John Jones e Poatan. Meu Deus! Você tá maluco. Haja coração. Daí aquela coisa, eu acho que John Jones, de quase 40 anos de idade, que tá fazendo tratamento com célula-tronco no hospital pra tratar a artrite dele, vai desaposentar pra lutar no UFC mais importante da história do universo, representando o país dele na Casa Branca no aniversário do presidente, com um campzinho de malemar 3 meses numa luta que não foi confirmada ainda, dado todo o histórico do John Jones de ser perfeccionista, escolher luta, esperar o timing perfeito pra fazer tudo, de ter tido o UFC 152 que foi cancelado contra o Chael Sonnen porque ele não teve camp, falou que ele não podia lutar com o Chael Sonnen sem um camp completo, que inclusive foi o único UFC cancelado da história, foi porque o John Jones não teve camp completo. Inclusive o Chael Sonnen não ia ter camp completo também não, ele tava substituindo o Dan Henderson que tinha machucado, virou pro Dana White e falou, irmão, conte comigo, eu vou lá substituir esse cara aí. O John Jones não aceitou. Beleza, dado esse contexto, eu acho que daqui 3 meses o John Jones vai botar o dele na reta pra pegar um dos maiores strikers da história do esporte, um dos maiores nocauteadores do UFC, se não o nocauteador mais letal em atividade do esporte, e botar na reta a visão distorcida que ele tem na cabeça dele de que ele é invicto. Eu acho que ele não volta, mas eu adoraria se ele voltasse. Seria cinema. Goste você de John Jones ou não goste você de John Jones, não tem luta maior que essa. Daí é aquela velha coisa que a assessoria do Trump tá martelando já há semanas. Eles não querem russo na Casa Branca. Então Islam Makhachev iria Topuria na Casa Branca. Não vai acontecer. Talvez na Semana Internacional da Luta em julho. Ah, mas tem o possível retorno de Conor McGregor, que não vai ser por cinturão nenhum. Os rumores, inclusive, são de que vai ser também na Semana Internacional da Luta, ali no mês de julho. Ah, mas tem o Justin Gaethje, que pode unificar o cinturão, representar os Estados Unidos ali contra o Ilia Topuria. Eles não vão deixar o Justin Gaethje ser estalpelado por nocaute no primeiro round no aniversário do presidente. Imagina o evento principal, Estados Unidos, plau, no octógono. Sem chance. Não vai acontecer. Então, assim, por mais ou por menos, nós vivemos no multiverso em que a luta mais provável no UFC Casa Branca é Alex Poatan contra John Jones. Que, inclusive, se essa luta cai, eu não acho que seria loucura Alex Poatan contra Ciryl Gane. O Gane que é o reserva oficial caso o John Jones não lute. Porque eu acho que é isso aí. Se eles não conseguirem emplacar um americano representando o país dele, um cara que eles acham que vai conseguir ganhar, que seria apenas o John Jones nesse cenário, Justin Gaethje esquece. Se eles não conseguirem o Jones,
Jones, e aí meio que beleza, não vai ter um americano no evento principal, não vai ser um evento America First, não vai ser USA, e aí o que temos pra hoje é um brasileiro e um francês, pode ser que aconteça essa luta também. E aguenta coração porque essa informação vai sair neste fim de semana, enquanto você tá vendo esse vídeo, pode ser que tenha vazado já essa informação. Dana White confirmou que neste final de semana, que aqui vos falo, será revelado o card da Casa Branca. Eu estou curioso, acho que se você tá curioso, acho que todo mundo tá curioso. E honesto e sinceramente, a essa altura do campeonato, eu apenas espero que não seja uma brochada colossal histórica. Tipo assim, Kayla Harrison e Amanda Nunes no evento principal. Estou colocando todas as minhas esperanças que vai ser Poatan disputando o cinturão peso pesado? Não. Gostaria que fosse? Gostaria. Adoraria que fosse contra o John Jones, pra ele matar o John Jones ao vivo. Adoraria que fosse contra o John Jones, mas não sabemos ainda. Então, né, por enquanto não vou deixar expectativas serem tão criadas que elas vão até morar sozinhas, né? Aguenta o coração que a gente vai saber aí em breve. Você que sempre quis fazer jiu-jitsu, muay thai, kickbox ou boxe, agora vai poder não apenas receber um passo a passo completo de por onde começar, mas como de quebra ainda apoiar esse canal aqui com um valor simbólico de 50 uma vez só, com o curso do sofá ao tatame. Para não ironicamente você finalmente sair do conforto do sofazão, entrar no tatame e pular de cabeça no mundo dos esportes de combate e finalmente esse ano tirar do papel essa meta aí que você tem há tantos anos. Então se você quiser acessar agora mesmo o sofá ao tatame, entender qual esporte de fato você vai treinar, como escolher equipamento de treino, como se organizar para conseguir manter uma rotina de treinos, entender melhor o papel da musculação, do cardio, de uma boa alimentação. E de quebra no final do curso a gente fala das graduações da faixa branca até a faixa preta e um pouquinho também dos bastidores do mundo das competições. Caso você num futuro, daqui a 1 ano, 2, você pense em lutar de fato. Independente do caso, seja você homem ou mulher, de 18 anos ou 60, não importa, a hora é agora, quem tá vivo tá aprendendo, então vem pro sofá ao tatame. E foi após a aposentadoria oficial de John Jones que Tom Aspinall finalmente se tornou campeão indiscutível da categoria e em outubro de 2025, no UFC 321, finalmente Tom Aspinall defenderia o seu cinturão contra o francês Ciryl Gane. Numa luta que gerou grandes expectativas nos fãs de MMA e é onde finalmente Tom Aspinall triunfaria e começaria o seu reinado no peso pesado. Porém, além dessa luta ter começado favorável pro Gane, que tava vencendo ali até os 4 minutos e meio do primeiro round, que ensanguentou a cara do Tom Aspinall, que não achou o tempo dele no primeiro round. Foi nesse 25 de outubro que eu tava lá no Oktoberfest em Blumenau, inclusive no dia assistindo com o celularzinho UFC no meio do Oktoberfest, que Gane deu aquela fatídica dedada no olho do Tom Aspinall, que colocou o britânico numa verdadeira saia justa, porque não apenas Dana White passou pano pro francês e falou que se o Tom Aspinall não quis continuar, foi a escolha dele, o Gane tava indo bem. Não apenas o Dana White, mas também diversos lutadores do UFC disseram que ele escolheu arregar porque ele tava perdendo a luta e que foi a saída fácil para ele desistir ali e falar que não tô conseguindo enxergar. Mesmo ele tendo sido vítima do golpe ilegal, os lutadores do UFC, o presidente do UFC, os fãs de MMA, o mundo se virou contra Tom Aspinall e ele sofreu uma chuva de hate na internet. Foi cancelado e foi do dia para noite de talento geracional do peso pesado e novo futuro GOAT da categoria para mais novo campeão arregão do UFC. E a alegação de lesão ocular grave gerou controvérsia na internet, com muitos especulando que Aspinall estava tentando forjar um quadro médico falso para justificar o seu afastamento. E é por isso que o Poatan tá subindo pro peso pesado e vai lutar ou com John Jones ou com Ciryl Gane, porque Tom Aspinall tá fora de combate, tá sem poder nem treinar enquanto ele não arrumar o olho dele. E o futuro de Tom Aspinall permanece incerto. A sua possível saída temporária do UFC e a inatividade prolongada podem afetar a sua posição na história do esporte. Além disso, o iminente triplo campeonato de Alex Poatan no peso pesado tem gerado especulações sobre quem realmente merece a chance de disputar o cinturão. A luta de Poatan, que será com Jones ou Gane, pode gerar o primeiro triplo campeão da história do esporte. Muitos acreditam que Tom Aspinall foi injustiçado pelo UFC, e as alegações da internet de que o quadro médico de Tom Aspinall está sendo uma forçação de barra braba vieram justamente de postagens do próprio Tom Aspinall na rede social dele, mostrando ele em consultas médicas
médicas, em cirurgias a laser com máquinas, os olhos avermelhados, para causar um espanto nas pessoas que não são oftalmologistas. Só que aí, irmão, tem uma galera que é oftalmologista e fã de UFC. Em especial, teve um coreaninho que foi lá e descascou o Tom Aspinall porque falou que ele estava sendo sensacionalista quando ele postou os olhos avermelhados e a suposta cirurgia que curaria a lesão dele nos olhos, que na verdade foi feita com uma máquina de correção ocular para tratar miopia. Ou seja, o Tom Aspinall postou um videozinho lá, tipo, ó galera, tô aqui fazendo várias cirurgias, olha como tá vermelho meu olho. Mas aí os oftalmos não só do exterior, mas também do Brasil viram esse vídeo e falaram, galera, isso aqui é máquina de correção de miopia. Não é máquina dessa cirurgia que ele tá falando aí. Tom Aspinall foi lá e postou um laudo feito no Word, com fonte Arial 12, falando, ó, eu tenho isso e aquilo. Não tinha assinatura de médico nenhum. Muita gente questionou a legitimidade desse documento que ele postou. E essa é a treta que tá rolando agora. Tom Aspinall afastado por período indeterminado, com rumores de que ele não vai voltar pra MMA, que é isso aí, acabou a carreira de MMA dele, que possivelmente ele nem volte e peça a liberação do contrato dele com o UFC pra ir lutar boxe depois que ele se recuperar. Muitos acreditam que Tom Aspinall foi injustiçado pelo UFC, que a sua carreira foi arruinada pela falta de ação da organização e pelo embate contra John Jones. O status de Aspinall como um possível futuro GOAT da divisão foi profundamente afetado por esses conflitos. E a sua possível decisão de supostamente deixar o UFC no final do ano pode significar o triste fim de uma era promissora no MMA. E você, o que você acha disso tudo? Você acredita que o grande prejudicado dessa história foi o Tom Aspinall? Que o John Jones amaldiçoou a divisão peso pesado? Você acha que o UFC passou pano, olhou pro lado com a dedada do Ciryl Gane e deixou passar barato? E que o francês possa possivelmente ter encerrado a carreira do Tom Aspinall com a dedada? E não apenas não sofreu nenhum tipo de punição com isso, como também pode continuar disputando o cinturão na próxima rodada? Deixa aqui nos comentários o que você acha mais absurdo dessa história toda. Sexta-feira que vem tem mais. Se tudo der certo, eu voltarei aqui com notícias sobre o UFC Casa Branca e eu te vejo do outro lado.